sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 4, verso 1 a 11. Se porventura alguém do seu lado não tem um exemplar da Bíblia, nós temos alguns exemplares atrás de cada banco da igreja e, além disso, o irmão que está do seu lado vai poder auxiliá-lo com a Bíblia que dispõe. Peço que todos nós mantenhamos a atenção absoluta à exposição da palavra. Cada momento do culto é muito importante, mas eu julgo e reputo sempre que o momento da exposição da palavra é o momento mais importante do culto. Não por causa do pregador, mas por causa da palavra que está sendo anunciada. Se existe um momento de luta e batalha espiritual, é exatamente o momento quando a palavra de Deus está sendo exposta. Na parábola que Jesus conta sobre o semeador, ele disse que enquanto ele semeava, uma ave de rapina veio e arrebatou a semente da palavra, para que ela não germinasse. Hoje há pessoas aqui, e eu estou absolutamente seguro disso, que precisam receber a semente da palavra. E nós precisamos quebrar toda a ação do maligno, para que a palavra não seja arrebatada. E para isso, cada um de nós tem que colaborar. Celular, distrações. Peço que você desligue tudo. Obviamente temos pessoas que trabalham, precisam manter o celular ligado, ou tem filho em casa, ou tem filho na rua, e aí fica sempre com aquela preocupação. Mas se não for isso, eu peço para você se desligar de tudo isso, para que de fato a ambiência do culto contribua para que a palavra de Deus alcance e promova a edificação da igreja. O texto que eu vou usar hoje à noite para a exposição, ele é incomum num culto noturno da igreja. Eu acredito que nesses 36 anos de ministério, eu nunca preguei esse texto num culto noturno, sempre num culto diurno. Mas eu me lembrei essa semana de uma conversa que eu tive com o pastor Jeremias Bento, quando ele veio da Bahia pregar aqui em nossa igreja. E eu estava sentado com ele à mesa em minha casa, e ele disse: Pastor Glauco, no meu ministério eu tenho duas preocupações: levar a igreja a adorar a Deus e, na exposição da palavra, edificar a igreja. O restante Deus faz. É esse o meu objetivo aqui hoje à noite. Com a Bíblia aberta, e peço que você, depois que nós orarmos, você mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra. Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Então Jesus foi, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Amém. Vamos orar.
Bendito Deus e Pai, é com temor e tremor que eu me coloco diante da Tua palavra, submisso à Tua voz e dependente do Espírito Santo. Usa a minha vida para edificar muitas vidas. Vidas que estão aqui neste auditório e vidas que acompanham através da internet. Onde estiver um coração, que a Tua palavra alcance e que a ave de rapina não tenha o poder para arrebatar a Tua palavra, antes que ela vá e produza os efeitos para os quais ela está sendo enviada. Eu oro assim, para louvor do Teu nome, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Se você observar bem na sua Bíblia, você vai perceber que essa é uma passagem que está presente em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. É verdade que Marcos é o evangelho de um relato mais sucinto a respeito deste evento, e Mateus e Lucas vão ser um pouco mais detalhistas a respeito deste evento. Mas os 3 relatos, eles se completam. Orlando Boyer disse que este evento, no ministério de Jesus, é um dos eventos mais importantes, mais preciosos, e nós deveríamos prestar atenção a ele. E é o que nós vamos fazer hoje à noite aqui. Quando nós olhamos para este evangelho de Mateus, sobretudo, nós percebemos que 3 eventos iniciais, eles estão completamente ligados e harmonicamente ligados, porque eles fazem parte da história da redenção e eles foram preditos pelos profetas no passado. O aparecimento de João Batista, o batismo de Jesus Cristo e a sua tentação. É importante que você entenda que a tentação que está aqui registrada não foi apenas um acidente, ou não foi um acidente de percurso, não foi uma coisa fortuita que aconteceu na vida de Jesus. O que está aqui registrado fazia parte de um plano absolutamente necessário para a vida de Jesus Cristo. Quando lá na economia celestial, quando o conselho da Trindade se reuniu para estabelecer o plano da redenção, quando Jesus se apresentou voluntariamente para entregar a sua vida no Calvário, para ressuscitar ao 3º dia, e como diz a palavra de Deus, para ser o Senhor de vivos e mortos, ficava evidente que ele precisava demonstrar que ele era capaz de realizar uma obra como esta. Quando o Espírito Santo de Deus vai guiar Jesus para o deserto, para que ele seja tentado pelo diabo, isso não foi para ver se Jesus tinha condições de lutar e vencê-lo, mas foi para dar uma demonstração clara de que ele era capaz de realizar a obra da redenção, de que ele vinha para vencer Satanás, para arrancar dele a couraça em que ele confiava e para libertar todos os cativos que se encontravam debaixo do seu poder. Este evento que está aqui, ele é absolutamente necessário para a vida e para o ministério de Jesus Cristo. Aqui ficou provado de que ele é capaz de realizar a obra da redenção. Trocando em miúdos, explicando com uma figura mais fácil, nos Estados Unidos construíram uma grande ferrovia e em um determinado trecho foi necessário construir uma grande ponte sobre um abismo. E essa ponte foi calculada, muito aço, muita estrutura, porque por ali passaria um grande comboio com muitos passageiros. Era necessário se certificar de que a ponte era realmente forte e suficiente para sustentar tudo aquilo. Quando a ponte foi construída, um maquinista foi encarregado de levar um grande comboio, totalmente carregado,
e estacionar aquele comboio exatamente sobre aquele abismo. E aquele trem ficou ali parado durante horas, talvez dias, para que ficasse seguro e certo de que aquela ponte era capaz de suportar um peso como aquele. Guardadas as devidas proporções, é isto que nós temos nesta palavra. Jesus foi conduzido pelo deserto pelo Espírito Santo. E eu sei que você já deve ter lido essa passagem inúmeras vezes e feito essa pergunta: por que que o Espírito Santo conduz Jesus para o lugar da tentação? Para que ficasse evidente e claro de que Jesus é capaz, de que Jesus tem poder, de que Jesus tem autoridade, toda a força, e que nem mesmo todo o império de Satanás é capaz de detê-lo. É com esse pensamento que eu quero conduzir você pelos umbrais desta palavra, para que você olhe para esta passagem. E o meu único propósito aqui é edificar a igreja e promover a glória do Senhor. Primeira coisa que você precisa ver nesta passagem: a ocasião da tentação. Mateus vai abrir o capítulo 4, verso 1, dizendo: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando você lê tanto o Evangelho de Mateus e de Lucas, essa questão não é muito precisa. Quando você lê o Evangelho de Marcos, Marcos 1,12, ele diz assim: e logo o Espírito o impeliu. Marcos é mais preciso. Ele usa a expressão logo. Logo quer dizer o que nesta passagem? O que Marcos quis enfatizar no seu relato é que logo após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o empurrou para o deserto. E logo, e presta atenção no que eu vou falar, logo depois que o céu se abriu, logo depois que o Espírito Santo desceu sobre a pessoa de Jesus, logo depois que o Pai bradou do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, logo após esse momento tão glorioso, tão esplendoroso, o Espírito Santo empurrou Jesus para o deserto para ele ser tentado. O que isso significa? Significa que depois das horas mais esplêndidas da sua vida, que depois de obter uma grande vitória na sua vida, você deve manter a estrita cautela, porque talvez o seu momento mais perigoso esteja próximo. Muitas pessoas caíram depois de uma grande vitória. Muitas pessoas enfrentaram as suas lutas mais titânicas depois de momentos espetaculares. Querem ver alguns exemplos? O exemplo de Davi, que foi ungido rei de Israel. Diz a Bíblia que Jessé foi chamar os seus filhos para que Samuel pudesse ungir o futuro rei de Israel. Jessé fez passar diante dos olhos de Samuel seus filhos grandes, bonitos, fortes, e Deus disse: eu rejeitei a cada um deles. Mas quando chegou aquele menino que estava cuidando das ovelhas de seu pai, que havia sido esquecido naquele momento seletivo, Deus disse: é este que eu tenho escolhido, pode ungí-lo rei. E diz a Bíblia que Samuel deitou o azeite da unção sobre a cabeça de Davi e ele foi ungido rei de Israel. Mas se você imagina que o momento seguinte é que ele se senta no trono de Israel, você está muito enganado. Porque a partir daqui vai começar uma luta que vai durar aproximadamente 10 anos na vida de Davi. Durante esse período ele vai ficar fugindo, entrando em cavernas, se escondendo em cidades, porque diz a Bíblia que o rei Saul queria matá-lo. Depois de um momento tão glorioso, uma luta, e uma luta que durou bastante. Querem outro exemplo? O exemplo de Israel.
Deus mandou Moisés ao Egito para libertar o povo e garantiu a ele que com a sua mão poderosa Moisés ia libertar o povo daquele cativeiro. E diz a Bíblia então que depois de Deus ter abatido aquela nação através das 10 pragas, Moisés então começou a conduzir o povo pelo deserto, até que finalmente Deus abriu o Mar Vermelho. Mas note você que depois da libertação, depois daquele momento de euforia, diz a Bíblia que Faraó vinha atrás. Os filhos de Israel olharam para trás e viram que o Faraó estava vindo no seu encalço, depois de um momento tão glorioso, um momento de luta e de angústia havia se aproximado. Quer outro exemplo? O exemplo do rei Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias vai fazer uma reforma espiritual em Judá. Durante seu reinado vai acontecer um avivamento no reino de Judá. E diz a Bíblia que Ezequias vai trazer de volta a celebração da Páscoa, porque já havia muitos anos que não se celebrava este rito que Deus havia ordenado aos filhos de Israel no passado. Depois que ele celebra a Páscoa, depois que ele faz o que Deus havia mandado o povo de Israel fazer, diz a Bíblia que seu reino foi cercado pelo rei Senaqueribe, que estava disposto a destruir o reino de Judá. Depois de uma hora tão gloriosa, um momento tão difícil. A vida é assim. O apóstolo Paulo é um outro exemplo. Paulo testemunha que Deus o levou até o terceiro céu. E você sabe que o judeu divide o céu em 3 partes. Essa primeira parte que você vê, onde trafegam os aviões, onde as aves voam, é o primeiro céu. O segundo céu é onde estão as constelações, as estrelas, as galáxias. Esse é o segundo céu para o judeu. E o terceiro céu é o lugar onde Deus habita, onde está o trono de Deus. E ele disse, Deus me levou até o terceiro céu. Depois que ele teve uma experiência tão gloriosa, ele disse que Deus permitiu que um mensageiro de Satanás fosse enviado para o esbofetear. E ele disse, eu fui atingido por um espinho na minha carne. Depois de uma hora tão gloriosa, uma luta tão intensa. Jesus está vivenciando isso. E Marcos vai dizer que depois dele ter tido aquela experiência gloriosa no Jordão, logo o deserto se apresentou e o diabo estava nele para tentá-lo, para derrubá-lo. Segunda coisa que você deve olhar comigo nesta passagem, o propósito. Diz aqui o verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Com que finalidade? Diz ele, para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para aquele lugar com um propósito. Era necessário certificar que ele era capaz de realizar a obra da redenção. Mas quando você olha para este propósito que o Espírito Santo teve na vida de Jesus, você vai observar 3 coisas importantes, observando a ideia do propósito. Que propósito? Primeiro, para demonstrar para nós a perfeita humanidade de Jesus Cristo. Ele não foi tentado como Deus, ele foi tentado como homem. Diz Hebreus capítulo 4, versículo 15, que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. O que o autor de Hebreus está dizendo é que Jesus, ele era absolutamente igual a nós, exceto numa coisa, ele não tinha pecado. Mas como homem, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Mas foi tentado dentro da sua perfeita humanidade. Perfeito Deus, perfeito homem. Segundo, para mostrar para nós a retumbante vitória de Jesus Cristo. Cristo foi àquele lugar para vencer a Satanás. Ele não foi lá para ver se tinha condições de vencê-lo. Ele foi lá para vencê-lo. E quero dizer a esta igreja
que Satanás é um adversário que já foi vencido. A sua vitória final e triunfal foi na cruz do Calvário. Colossenses 2,15, Paulo disse que Cristo arrancou de Satanás a sua couraça. E disse que expôs Satanás e todos os demônios ao desprezo e à vergonha eterna, porque triunfou dele na sua cruz. A vitória final foi na cruz. Mas a vitória de Cristo começa no deserto. Quando Adão, o primeiro Adão, que era o representante da raça humana, que era a autoridade federal sobre a criação, pecou, Satanás encontrou legalidade para reger esse mundo e dominar o ser humano. Por que você acha que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 2, onde Paulo disse que o Espírito que opera nos filhos da desobediência? O que Paulo está afirmando em Efésios 2:2 é que Satanás ganhou a autoridade para reger os homens. E agora governa os homens que estão debaixo da desobediência. Para quebrar isso, era necessário um outro representante da raça humana, a quem o apóstolo Paulo chama de o segundo Adão, um segundo representante da raça humana. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. E agora é um homem que vai entrar no deserto. Deus e homem está no deserto para vencer Satanás. E aqui começa aquilo que está lá em Lucas, capítulo 2, capítulo 11, versículo 22 e 23. Jesus disse que o espírito dele, o poder dele é como daquele valente que entra na casa de um outro valente. Porque ele é Jesus o mais valente. Entra na casa do valente e arranca das mãos dele os seus bens. Jesus está dizendo que Satanás é alguém que pega a vida humana e coisifica a vida humana. Quando alguém está no domínio de Satanás, é como se Satanás olhasse para essa pessoa humana e visse essa pessoa apenas como uma coisa, como um bem que ele quer dominar. Mas Jesus disse: eu entro na casa do valente e arranco das mãos dele os seus bens. Cristo tem essa autoridade. Quando você olha para o ministério de Jesus, Jesus começa a libertar possessos, demônios saem daqui, caem dali. Essa vitória de Jesus e esse poder demonstrado começa a se efetivar aqui no deserto, quando ele vence Satanás e as suas insinuações. Terceira coisa que é importante você observar, e ainda olhando como propósito dessa vitória ali no deserto, é que Cristo aqui vai se apresentar como sendo o nosso intercessor. Em Hebreus, no capítulo 2, versos 17 e 18, o autor de Hebreus diz que Cristo se apresenta como sendo misericordioso e fiel. E sendo ele misericordioso e fiel, ele pode ajudar a todo aquele que está sendo tentado. E você sabe que o autor de Hebreus, ele trabalha o sacerdócio de Jesus Cristo, mostrando Cristo como aquele que está à direita do Pai, intercedendo pelos salvos, pelos crentes em Jesus Cristo. Mas diz que ele é misericordioso e fiel, e nesta condição ele pode socorrer os que estão sendo tentados. Quando Cristo foi tentado no deserto, quando ele experimentou o ardor da tentação, ele agora ganhou uma condição que antes ele não tinha. Ele agora sabe o que é ser tentado. Ele sabe como é difícil vencer a tentação. Portanto, quando você ora para ele e diz: Senhor Jesus, eu estou sendo tentado, me ajuda porque eu estou tendo dificuldade para vencer essa tentação, ele que ouve pode te socorrer. Ele pode te socorrer porque ele mesmo um dia foi tentado. E agora diz o autor de Hebreus que ele pode agir com misericórdia em favor de cada um de nós.
porque ele sabe que as tentações de Satanás não são de brincadeira. Então há um propósito quando o Espírito Santo o empurra para o deserto. Terceira coisa que você deve olhar comigo: o lugar da tentação. Capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Onde que ele foi tentado? No deserto. Ele foi tentado no deserto da Judeia, na parte mais interior e longínqua do deserto da Judeia. Aquilo que é conhecido como Monte Carental, eu estive lá. É um lugar desolador. Lá, junto ao Monte Carental, não tem uma planta sequer. É um lugar inóspito, só de pedras. Quando eu pisei lá, a guia disse: foi aqui que Jesus foi tentado. E eu vi que aquele lugar é um lugar difícil. Durante o dia, o calor é infernal. Durante a noite, o frio é gélido. Jesus foi levado para esse lugar, onde não tinha comida, onde tinha muito calor, onde tinha muito frio, onde as condições eram precárias para se viver. E aí você pergunta por que o Espírito Santo de Deus guiou Jesus Cristo para este lugar. E aí a pergunta: com que propósito? 3 propósitos. Pelo menos aqueles que eu posso identificar. Primeiro, para mostrar, ou para que a tentação fosse mais severa. As condições eram completamente inadequadas, as dificuldades eram imensas. Foi nesse cenário que ele venceu. Adão foi colocado num paraíso, num jardim, e perdeu. Jesus foi colocado num lugar desfavorável e venceu. Isso faz com que a vitória de Jesus se torne uma vitória ainda mais retumbante. Ele venceu com todas as condições contrárias. E quando você lê o relato de Marcos, ele diz não apenas que Jesus está no deserto, mas que as feras estão cercando, as feras estão presentes, ou seja, havia animais perigosos dispostos a devorar a vida humana naquele lugar. Jesus foi levado para o lugar mais perigoso. E isso torna a sua vitória ainda mais significativa. Segundo, para mostrar que a solidão pode ser muito perigosa. Você é daqueles que gosta de ficar sozinho, muito tempo sozinho, gosta de ficar sozinho com os seus pensamentos, pois saiba que essa é uma posição muito perigosa, sabia? Enquanto Jesus está ali no Jordão, tem muita gente assistindo o batismo. As multidões que ouviam João Batista pregando estão lá. E é naquele lugar público, com tanta gente, que o Espírito Santo de Deus desce. Que Deus fala, que os céus se abrem. Mas quando Jesus vai para o deserto e ele vai sozinho, sabe aonde que o diabo vai encontrá-lo? Exatamente quando ele está só. Estar só é muito perigoso. Você já observou que a tentação ela é muito mais forte quando você está sozinho? Quando não tem ninguém para olhar, o pastor não está por perto, o marido não está perto, a mulher não está perto, tem ninguém por perto, só você e seus pensamentos. Você já percebeu que é nessa hora que a tentação ela é mais cruenta? Aqui está um exemplo. Solidão pode ser uma coisa extremamente ruim do ponto de vista espiritual. Aliás, quando foi que Davi pecou e caiu de uma forma vergonhosa em Israel? Exatamente quando ele estava só no palácio. Se ele estivesse com o exército, lutando com o exército, possivelmente ele não teria caído. Mas ficou só. E vocês sabem que mente vazia... Como é que é o ditado? Todo mundo sabe esse ditado, né? Se a gente levasse a sério esse ditado, a gente
teria muito mais precaução na vida espiritual. Terceira coisa, para mostrar que a sua vitória foi mais retumbante. As dificuldades foram imensas, mas a despeito delas, e a despeito de estar no cenário mais complicado, ele obteve uma vitória esmagadora sobre Satanás e sobre o seu império. A quarta coisa que você deve observar comigo nessa passagem, a duração da tentação. Quanto tempo durou? Quando a gente lê o texto, Mateus e Marcos, a impressão que a gente tem é que durante 40 dias e 40 noites Jesus orou e jejuou. E que ao final de 40 dias e 40 noites de oração e jejum, ele foi tentado. Se você ler só esse relato, essa é a impressão. Mas se você tiver o cuidado de olhar para o relato de Lucas, você vai perceber que a informação que ele dá no capítulo 4, versículo 2, e ele diz assim que Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Quanto tempo durou a tentação? 40 dias. 40 dias sendo tentado. Mas aí você olha e diz, mas pastor, só tem 3 tentações aqui. Talvez o fato é que essas 3 tentações tenham acontecido no final dos 40 dias e 40 noites. Mas ao longo dos 40 dias ele foi atacado de todas as formas pelo mal. Mas a Bíblia destaca as mais intensas tentações pelas quais ele passou. E aqui um aspecto muito importante. O que é que Jesus estava fazendo no deserto? Orando e jejuando. Ah, pastor, estou orando, estou jejuando, agora o diabo não vai chegar perto. Você acredita nisso? Ah, eu estou orando muito agora, eu estou jejuando muito agora, o diabo vai ficar com medo de mim. Você acredita nisso? Eu fui pastor lá no Rio de Janeiro, 16 anos, e um dia um diácono disse assim para mim, pastor, nossa igreja é uma igreja tão espiritual que o diabo passa na outra rua para não chegar perto da igreja. Isso é um engano. Jesus está orando e está jejuando. E é enquanto ele está orando e jejuando que o inferno se levanta contra ele. Eu estou vivendo essa realidade. No momento que eu decidi orar mais, buscar mais, o inferno se levantou contra a minha vida. Não se iluda. Não se iluda. Eu ouvi do falecido pastor Ernesto Nini uma frase que eu nunca mais esqueci. O diabo não ataca moinhos de ventos. O diabo só ataca onde há resistência. Jesus está orando e está jejuando. E o diabo está se levantando para atacá-lo. Se você se consagrar a Deus, se você resolver orar mais e jejuar, se prepare. Se prepare. Porque se você mostrar resistência, o diabo vai atacá-lo. Ah, então não vou orar, não vou jejuar, né? Não, senhor. Como é que Jesus venceu? Orando e jejuando. A oração e o jejum é uma forma de vencermos, é uma arma que Deus colocou nas nossas mãos para vencermos o maligno. Quinta coisa que você deve olhar comigo nesta passagem: o autor da tentação. O autor está aqui identificado para nós. A identidade dele foi revelada. Qual é a identidade dele? O diabo. Não diz o texto? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Sei que tem gente aqui que fala assim, esse nome eu não falo. Esse nome eu não falo. De jeito nenhum eu falo. Mas está na Bíblia. E o que você deve temer de fato não é a ele, mas a Deus. Jesus diz, vocês estão com medo do diabo? Temam antes aquele que pode lançar as vossas almas no inferno.
maior é o que está em nós do que aquele que está onde? No mundo. Temor a Deus. Não brincamos com o inimigo, mas também não vivemos sobressaltados por causa dele. Mas ele está aqui identificado. E é importante que você olhe para isso, porque pode ser que eu pregue para alguém aqui neste auditório que pense que Satanás é um ser mítico, ou que ele é uma ideia subjetiva, que ele é uma energia negativa neste mundo. Não, senhores, ele é uma pessoa. Ele é um ser disposto a nível de guerra a respeito de cada um de nós. Ele é um ser que se apresentou diante de Jesus para vencê-lo. Essa pessoa é real. E eu quero que você diga uma coisa para a pessoa do seu lado: ele não gosta de você. Você sabia disso? Ele não gosta de você e eu também não gosto dele. O que ele quer fazer com a sua vida? Matar, roubar e destruir. Ele é real, ele existe. E ele se apresentou no deserto. E garanto a você que você não pode declarar: eu creio em Jesus Cristo, mas duvido da existência de Satanás. Porque se você disser isso, você não pode crer em Jesus Cristo, porque você está duvidando da palavra de Jesus. Satanás é real. Sexta coisa que você deve olhar comigo nesta passagem, e a intensidade da tentação. Como eu disse a você, Jesus foi tentado durante 40 dias. Todo tempo. Mas ao final dos 40 dias nós entendemos que ele sofreu as mais intensas tentações. Vamos lembrar delas? Primeiro, Satanás propôs, porque Jesus provavelmente depois de 40 dias de oração e jejum, Jesus está com o quê? Fome. A gente não aguenta ficar horas, né? Um dia, Jesus está 40 dias. Flávio Joséfo, historiador judeu, ele disse que provavelmente Jesus estava cambaleando pelo deserto por causa da fome. Eu não posso garantir isso. Mas eu também devo admitir que Flávio Joséfo foi um historiador muito correto e é muito respeitado dentro da academia. Primeira coisa que Satanás vai olhar: ele está com fome, eu estou observando, eu acho que essa é uma hora oportuna, ele está manifestando necessidade. Você já ouviu essa conversa? Ah, pastor, eu pequei, mas o senhor sabe, é porque eu estava com muita necessidade. Satanás observa você. E ele fica esperando uma hora oportuna para derrubar você. E ele chega para Jesus e disse assim: transforma essas pedras em pães. Mas Jesus disse para ele algo: está escrito. Está escrito aonde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeira vitória, grande vitória. Mas Satanás não desiste. Faz a segunda tentativa. Leva Jesus para o lugar mais alto do templo. Diz a Bíblia que Jesus é levado ao pináculo do templo, 70 metros de altura. Ainda Flávio Joséfo diz que era impossível olhar lá do alto do pináculo do templo para baixo e não sofrer tontura. Era o lugar mais alto. E aqui está um princípio. Satanás muitas vezes coloca você no lugar mais alto para de lá derrubá-lo. Essa semana, quando eu estava lendo a matéria lá da Cacau Show, se é verdade ou não é, o fato é, esse homem chegou no lugar mais alto e parece que é de lá que ele está sendo derrubado. Seu império corre risco de cair. Satanás faz isso. Ele eleva o homem para depois derrubar o homem. Deus faz o contrário. Deus abate você.
Deus humilha você para depois te elevar. Jesus passou por muitos problemas, enfrentou muitas lutas, mas diz o apóstolo Paulo que por fim Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Deus abate para depois levantar, o diabo levanta para depois derrubar. E agora imagine você que ao colocar Jesus no pináculo do templo, e provavelmente quando o templo estava cheio em Israel, imagina o diabo disse assim para ele: lança-te daqui abaixo. E aqui me permita abrir um parênteses. Você acha que o diabo tem medo do Salmo 91? Já vi gente possessa e alguém corre lá e diz: abre aí rapidinho o Salmo 91, vamos ler o Salmo 91. Como se o Salmo 91 expulsasse Satanás. Pois o diabo está citando para Jesus Salmo 91. Pois aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. Aqui é que está o problema. Sempre que Satanás cita a palavra de Deus, ele oculta alguma coisa. O texto não termina aí. Porque o Salmo 91 diz: dará ordem aos seus anjos para que te guarde e para que você não tropece em alguma coisa e que te guardem em todos os teus caminhos. Que caminhos? Os caminhos de Deus. O diabo estava manipulando a palavra de Deus. E Jesus vai responder para o diabo: pois está escrito. Sempre a palavra de Deus. E Jesus disse: não ponha Deus à prova. Só há um lugar na Bíblia em que Deus se permite ser provado. Onde que é? Texto que nenhum crente gosta. Qual é o texto? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e depois fazei prova de mim. É o único texto na Bíblia em que Deus se permite ser provado. Fora do dízimo, não prove a Deus. Porque Jesus disse: não ponha Deus à prova. Deus não mandou ninguém se suicidar, se lançar do 10º andar, esperando que um anjo venha buscar. Pula do 10º andar para você ver o que acontece. Não pula não, por favor. Vai que você acredita nisso e aceita meu conselho. Não pula não. Você vai morrer. É a lei da natureza. É uma lei que o próprio Deus criou. Terceira tentação. O pináculo do templo não foi suficientemente alto. Então o diabo levou Jesus para o monte mais alto. E de lá mostrou o quê? Os reinos. E disse assim para Jesus: se você se ajoelhar aí, se prostrar diante da minha face, e se você me adorar, tudo isso será seu. O diabo está tentando levar Jesus à precipitação, agir fora da hora. Qual foi a frase que Jesus mais utilizou no seu ministério público? Ainda não é chegada a minha hora. Porque a hora dele ser exaltado chegaria, em que ele receberia autoridade sobre todas as coisas, mas a hora não tinha chegado. Apocalipse 11, versículo 15, diz que o reino passou a ser de Deus e do seu Cristo. O reino foi entregue para ele, porque ele venceu na cruz do Calvário. Mas o diabo tenta iludir Jesus, dizendo: eu vou te dar tudo isso como se fosse dele. O diabo é um grande estelionatário. Mas Jesus vai dizer para ele: vai-te, Satanás. Arreda, Satanás. Vai embora, Satanás, porque na palavra de Deus está escrito: só ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele você deve prestar culto. Toda adoração é exclusiva do Senhor. Vamos para o último ponto. A vitória de Jesus. Jesus foi tentado, mas Cristo venceu. E note que Satanás, quando se apresentou para Cristo, veio assim de uma forma muito sutil, com muita blandícia,
Porque tem gente que acha que Satanás vai chegar com um tridente na mão, com um rabo enorme, com a cara vermelha e 2 chifres sobre a cabeça. O diabo se apresentou a ele de forma sutil, blandícia, colocando dúvida. Sabe o que Satanás começou dizendo assim? Se tu és o Filho de Deus. Ora, Satanás não sabia que Jesus era Filho de Deus? Sabia ou não sabia? Sabia. Quantas vezes os demônios abriram a boca e disseram: oh, tu és o Filho do Altíssimo e vieste aqui para perturbar? Ele não sabia? É claro que ele sabia. Mas ouça que eu vou dizer uma coisa para vocês importante. A dúvida é uma arma de Satanás. Como é que o diabo se apresentou para Eva no deserto, lá no Jardim do Éden? Foi assim mesmo que Deus disse? Dúvida. E agora para Jesus, se tu és o Filho de Deus. Graças a Deus, Jesus não tinha dúvida acerca da sua filiação. Ele sabia de onde vinha, sabia o que tinha vindo fazer e sabia para onde ia voltar. Jesus nunca teve dúvida da sua identidade. Mas o diabo lança a dúvida. Você já ouviu uma vozinha assim? Ah, mas você não é crente? Você não é amado de Deus? Por que você está com fome? Por que o teu pai não providenciou o pão para você? Por que teu pai te colocou nesse deserto? Dúvida, dúvida. Será que realmente Deus me ama? O apóstolo Paulo, quando escreve sobre a armadura de Deus, ele disse que quando Satanás lançar os seus dardos inflamados, e dardos inflamados em Efésios 6, é dúvida. Ele atira os seus dardos inflamados. Mas Paulo disse que quando ele lançar o dardo da dúvida, levante o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui está a minha fé, eu creio em Deus. Ele sempre cuidou de mim. Estou atravessando o deserto, estou no meio de uma luta, mas eu sei que Deus está comigo. Louvado seja o nome do meu Senhor. Vou terminar. 2 palavras apenas. Para você levar no seu coração hoje à noite. A primeira: o inimigo é renitente. Sabe o que quer dizer renitente? Não desiste nunca. Você vence Satanás assim, agora ele não volta nunca mais. Tive uma vitória espiritual espetacular. Satanás agora está com medo de mim, nunca mais vai me atacar. Não, senhores. Lucas 4,13 diz a Bíblia que o diabo o deixou até a ocasião oportuna. O diabo disse assim: eu fui vencido agora, mas vou esperar uma outra oportunidade, e quando essa oportunidade aparecer, eu volto. Você venceu Satanás, fique firme, mantenha a vigilância, continue com os joelhos dobrados, porque o inimigo vai voltar. E quando ele voltar, que você esteja pronto para vencê-lo novamente. Segunda coisa importante para eu terminar, é que há uma recompensa para aquele que vence. Olha comigo, 4:11, texto que nós estamos lendo hoje à noite. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Quando foi que os anjos vieram para servir a Jesus? Depois que ele venceu. Não foi antes. Você fica esperando o anjo chegar antes, para te ajudar. Não, ele só vem depois que você vence. A recompensa, ela vem depois da luta. E se há uma notícia boa que eu tenho para dar a vocês, é essa: depois de uma grande luta, vem uma grande vitória. E quando você obtém a vitória, Deus recompensa você. Domingo à noite que vem,
Aliás, eu peço a vocês humildemente, não deixem de vir aqui dia 22, domingo pela manhã e domingo à noite. E à noite eu vou pregar o Salmo primeiro, mostrando o contentamento de Deus quando você anda e pauta a sua vida na palavra dele. Sempre há uma recompensa. E com Jesus não foi diferente, ele também foi recompensado. Os anjos vieram e serviram a Jesus naquele deserto. Deve ter sido uma apoteose. Deve ter sido uma coisa linda quando os anjos vieram. Mas os anjos vieram depois que a vitória foi alcançada. Minha pergunta para você: você está sendo tentado? O diabo se levantou contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento. O diabo está cercando você de todos os lados, você não sabe como vencê-lo. Você quer pedir ao Senhor para livrá-lo do mal? Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, e ele disse que a nossa maior preocupação no final da nossa vida e em toda a nossa vida deve ser de sofrermos uma queda. Ele disse que nós devemos incluir na oração: e livra-nos do quê? Do mal. E mal, na oração do Pai Nosso, é maligno. É Satanás. Livra-nos de Satanás, Senhor. Me dá a vitória. Eu quero exaltar teu nome. Essa igreja vai ficar em pé agora. E eu quero desafiar você que está aqui, dizendo: eu preciso ser fortalecido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito que impeliu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo que o encheu nas fraldas do Jordão. O Espírito Santo encheu Jesus de poder, e com poder ele enfrentou a Satanás e o venceu. Se você quer orar dizendo: Senhor, eu preciso ser fortalecido pelo Espírito Santo para vencer a batalha espiritual, eu vou pedir para você humildemente sair do seu lugar e vir aqui à frente. E eu vou orar por você. Lá na galeria ou aqui embaixo, onde você estiver. Pastor, eu preciso, eu necessito, eu estou enfrentando luta espiritual e eu preciso de revestimento do Espírito Santo. Se você precisa, sai do seu lugar e vem. Lá na galeria, quem quiser descer pode descer também. Isso. Eu sei que eu não preguei sermão evangelístico, mas eu preguei a palavra de Deus. Então eu preciso perguntar aqui neste lugar: há alguém hoje à noite que queira entregar o seu coração a Jesus Cristo? Levanta bem alto a sua mão e eu vou orar em seguida. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém lá na galeria? Alguém? Pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Levanta bem alto a sua mão e abaixo eu vou orar por você. Aqui embaixo tem alguém? Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Vem cá, filho. Vem cá, Kaique. Eu quero orar por você. Vem cá, Ângelo. Vocês estão vendo isso? É importante que vocês vejam isso. Ah, o pastor não pregou o sermão evangelístico. A palavra não é minha. A palavra é de quem? De Deus. E quando a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito Santo, Deus faz a obra. Deus faz a obra. Eu vou orar pelos irmãos e com os irmãos. Mas vou orar primeiramente por essas vidas que estão aqui. Vamos orar? Você pode primeiro estender as suas mãos sobre elas. Bendito Deus e Pai. Ó Deus, eu te louvo. Pela graça, pelo favor concedido a mim. E agora, Deus, eu quero te pedir por estas vidas no teu altar, tão preciosas, jovens, moços, flor da idade. Mas a tua palavra continua sendo a tua palavra, e a tua palavra é poderosa. E obrigado, Deus, por essas decisões que estão sendo tomadas hoje à noite. Peço, Deus, pela salvação, pelo perdão dos pecados e pelo poder do Espírito Santo nestas vidas, para que quando o tentador vier, e ele vai vir, ele encontre a casa devidamente ocupada
E essas vidas plenas e cheias do Espírito Santo para mandar o diabo embora. Abençoa, Deus, a vida do Ângelo. Abençoa a vida do Kaique. Guarda-os debaixo da tua potente mão. Vá com eles para casa. Visita a casa de cada um deles hoje à noite. Eu te peço isto. E agora, Deus, eu quero te pedir pelos meus irmãos aqui neste altar, que estão aqui confessando que precisam do poder do Espírito Santo. Ó Deus, nós como teu servo Charles Haddon Spurgeon declaramos, nós cremos no Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Deus, encha-nos do poder do Espírito Santo. O diabo tem se levantado com toda a sua fúria contra nós. Mas dá-nos o poder, porque a tua palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Dá-nos autoridade, ó Deus, sobre toda a hoste do mal. Abençoa esta igreja, levanta este povo com poder e autoridade. Que este povo não seja feito ao mal, mas a ouvir a tua voz. Encha meus irmãos do poder, Senhor. E se algum deles está enfrentando luta espiritual, tentação de Satanás, Deus dá vitória para os meus irmãos, ajuda-os. Senhor Jesus, tu que és fiel e misericordioso sacerdote, tu que já fostes tentado algum dia, ajuda os meus irmãos. Levanta, Senhor, os teus anjos para acompanhá-los e ajudá-los nesta pugna. Dá-nos a tua bênção, leva-nos debaixo da tua potente mão para os nossos lares. E agora seja sobre nós o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida desta igreja e sobre todo Israel de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Dá um abraço em quem está...